Muito bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês aí? Natanael aqui novamente, nesse dia 16 do mês de março. Olha só, nós iniciamos aqui o pregão de hoje com uma movimentação dos dois primeiros candles de um minuto com muita agressividade, primeiramente na venda e depois na compra, tá certo? Meus amigos, nesse dia de hoje, nós vamos ver uma resistência muito grande aí dos vendedores, né? Porque o mercado, ele, nos últimos dias, tem trabalhado numa resistência para atingir as máximas que o mercado já fez durante esses últimos pregões. Portanto, a venda hoje vai ser primordial para segurar esse mercado, porque a intenção deles, né? A intenção dos compradores nesse dia vai ser colocar esse mercado para cima, ok? Então, hoje vamos ter um embate muito grande entre compradores e vendedores aí, até porque o mercado abriu num gap de alta gigantesco. Vou medir aqui da abertura até o fechamento do pregão anterior. Não foi uma abertura muito, não foi uma abertura muito aliviada aí na parte para os vendedores. Os compradores entraram agressivos. Vamos ver. Nós temos aqui, ó, entre o fechamento do pregão anterior até a abertura desse pregão de hoje, quase 2.000 pontos. O mercado tende sempre a fechar o gap no mesmo dia, porém, como o mercado já abriu com um gap de quase 2.000 pontos, eu não acredito que esse gap seja fechado no dia de hoje. Me surpreenderia muito se esse gap for fechado no dia de hoje. Se for fechado no dia de hoje, nosso stop aqui é certo. Nosso stop ele é certo no dia de hoje também. Ok? Muito bem. Então, ó, o mercado ele abriu com um gap aqui de quase 2.000 pontos, sendo que o primeiro candle de um minuto ele abriu, fechou com uma amplitude de na venda, na verdade, né? Ele fechou na venda com uma amplitude de quase 450 pontos. Na verdade, ele fez entre máxima e mínima, 500 pontos, ok? Ou seja, abriu muito forte, né? O segundo candle, ele entre máxima e mínima, ele fechou com 900 pontos. Ou seja, os dois primeiros candles foram muito agressivos, né? Aqui nós temos, nós fizemos a nossa entrada logo no segundo candle, né, pegando essa força de compra e fizemos uma boa entrada. Porém, ele já esquentou o nosso stop no dia de hoje. Ele veio aqui esquentar o nosso stop da nossa entrada até a mínima que ele fez em direção ao nosso stop. Ele trabalhou 600 pontos. Ou seja, não pode confiar muito agora nesse movimento, porque ele tem feito aqui a primeira janela já de tempo, né? Ele já abriu aqui a primeira janela de tempo, fechou a primeira janela de tempo e abriu a segunda. Tá certo? Então vamos ver o que eles vão fazer na sequência. Nós estamos ainda na vez, né? Esperar que o mercado ele não feche esse gap, porque se ele vier fechar esse gap, aí nós não temos uma outra escolha a não ser sair aqui com alguns pontinhos para poder fazer uma outra operação ou esperar o mercado trabalhar a nosso favor aí, pegando essa força
compradora, tá bom? Enquanto isso, enquanto o mercado resolve, eu vou traçar aqui as nossas linhas de tendência e aí mais ou menos prever o que, que o mercado poderá fazer nesse dia de hoje, ok? Vamos marcar então nossas linhas de tendência aqui. Vou marcar primeiro a LTA, que é onde a força do mercado está nesse momento direcionada. Vamos ver se tem uma LTA macro aqui. Se tiver uma LTA macro, a gente já temos uma marcada, da semana passada já. Essa aqui é indispensável a gente deixar ela sem marcar aqui a nossa primeira LTA macro. Ela vai continuar aqui. Inclusive, o mercado fechou no pregão anterior exatamente em cima dela. Ok? Então, marcamos certinho. Deixar aqui o mercado trabalhar, ver se ele vai vir buscar essa LTA. Se vier, estamos fora, pelo menos, da primeira operação. Ok? Mas ele já fez o papel dele. O mercado veio, tocou nessa LTA macro e explodiu aqui para cima, beleza? Olha, nós temos uma LTA micro aqui bem íngreme, tá? Muito inclinada. Isso não é ruim. Isso é muito bom para nós, para o nosso operacional aqui no dia de hoje, ok? Porque significa que nós temos uma força ao nosso favor. Uma força considerável, tá? Uma força considerável. Olha só, eu vou. Na realidade, não tem nem como eu marcar essa LTA micro pelo fundo do pregão anterior, porque aqui, ó, nós temos apenas esse fundo do pregão anterior e não temos mais um fundo no dia de hoje. O fundo do dia de hoje é a mínima que o mercado fez no primeiro candle de 1 minuto. Então não tem como eu marcar por ele, ok? Mas tenho como marcar aqui pela média, ou seja, eu vou seguindo a média aqui, ó, colocar a LTA pela média, tá? Que o mercado pode vir tocar a média aqui e ser rejeitado novamente. Então vamos ver. Olha só. Vou seguindo a média. Enquanto ele não fizer um fundo mais interessante ali e for rejeitado antes da média, eu vou seguindo a média com essa LTA micro. Então está marcada aqui a nossa LTA micro. E aí, vamos esperar agora. O mercado começa a diminuir os volumes dos candles. Eu não gosto disso quando o mercado está ao nosso favor, porque nós nunca temos, de uma certa forma, sorte, né? Quando o mercado diminui de volume quando está ao nosso favor. Porque significa que daqui um pouco ele explode um candle aí de força contra nós. E aí, infelizmente, deixa a gente no 0 a 0 de novo. Ok? Mas vamos lá. Tá aí, ó. Tá marcada a LTA macro e coloquei essa LTA micro seguindo, né, o fundo do pregão anterior com o segmento da LTA nesse momento. Bom, é isso. Vamos ver aqui se temos alguma coisa de LTB para marcar. A LTB que estava marcada, que inclusive o mercado, o pregão anterior, tocou nela e foi rejeitado, foi rompido já com gap no dia de hoje. Olha só, já foi rompido no gap do dia de hoje. Então, ela já não interessa mais para nós, ok? Não interessa. Eu vou esperar formar um topo para eu poder marcar essa LTA micro, tá? A micro agora não dá para a gente marcar ela, mas temos como marcar aqui a LTA macro. Ou seja, se o mercado seguir deslocando o preço para cima, ele pode vir a tocar nessas regiões em que marcarei aqui com a LTA, a LTB, quer dizer, tá? Vamos lá. Olha,
Então, ó, muito bem definida aqui, ó, essa LTB macro, ó, porque eu peguei desse topo de alguns pregões anteriores, ó, que foi muito bem marcado também, ó. Ele deixou esse, foi bem, tá bem definido na realidade, né, esses topos aqui, ó. Ou seja, esses topos mais baixos aqui estão bem definidos numa direção declinada, né? Aí temos esse mais alto aqui que ficou lá no fundo, lá nos últimos pregões aqui dessa alta. Eu vou cruzar aqui com esse segundo fundo aqui. Vou desconsiderar esses mais baixos aqui, vou considerar esse mais alto, esse fundo mais alto aqui. Para a gente marcar e deixar essa LTB bem mais definida aqui, né? A gente notem que ele tentou ser violado, né? Tentou ser violado. Olha, tá aqui, ó. Então, vejam só. O mercado, ele tentou violar essa LTB aqui, ó. Nesses pregões aqui do dia 10, do dia 11, e depois ele foi, rejeitou e voltou para dentro do canal de baixa, ok? Agora, se essa LTB macro aqui for rompida novamente, é possível que o mercado queira continuar esse rompimento que não conseguiu fazer no dia 10 e no dia 11. Tá certo? Ó? No dia 10 tentou, no dia 11 de novo tentou e não conseguiu voltar para dentro do canal. Aí dia 12, dia 13 trabalhou tudo dentro desse canal de baixa. Ok? Agora nós vamos esperar que ele seja novamente rompido e quem sabe o mercado segure esse deslocamento de preço aí nesse rompimento dessa LTB. Se eles conseguirem essa proeza, aí nós estamos tranquilos, né, nessa operação.